Bom dia. Iniciando a apresentação meteorológica de hoje, vou começar como de costume aqui pelo observado. Até a data de hoje, né, até essa madrugada, a gente tem esse padrão. As bacias aqui do norte e também do sul estão com a chuva acima da climatologia, enquanto a região centro-oeste, parte da região centro-oeste, né, e a região sudeste e nordeste estão com chuva abaixo da climatologia. Isso se dá devido à fase em que a Madame Júlia esteve no começo do mês, tá? E que ela está tendendo para ir agora também. Se bem que nesses próximos dias ela vai passar mais rapidamente e vai ter menos influência, mas sim, pelo começo do mês a Madame Júlia estava numa fase que era desfavorável para a precipitação nessa região. E isso fez com que auxiliou com que tivéssemos uma alta pressão atuando nessa região, tá? Favoreceu essa alta pressão e acabou fazendo com que a chuva acontecesse um pouco mais ao sul do que normalmente aconteceria. Tá? Além disso, a gente tem aqui as Zecite mais ao norte, que está favorecendo o transporte de umidade para dentro do continente aqui nessa região do extremo norte do Brasil. Okay? Como aquele transporte de umidade dentro do Brasil, né, dentro do norte do Brasil, aquele é favorecido por causa dessa anomalia de temperatura da superfície do mar positiva aqui. Tem uma maior evaporação de água do oceano, que é transportado para dentro do continente e gera precipitação nessa região. Tá? Como a gente tinha alta pressão atuando nessa região, teve a inibição da formação de nuvens, né, e isso fez com que tivesse maior incidência de raios solares aqui no oceano e por isso que teve esse aumento na temperatura da superfície do mar nessa região. Além disso, como os ciclones eles não estavam avançando para o norte, eles estavam vindo nessa direção aqui, a gente teve uma inibição da incidência de raios solares que fez com que tivesse uma diminuição na temperatura da superfície do mar, mas a gente ainda mantém essa linha de temperaturas acima do normal, né? Na Laninha, a gente ainda tem a Laninha atuando, tá? O Pacífico tropical, que ele ainda está mais frio do que o normal. A gente já começa a ver um aquecimento aqui, mas não dá para dizer que já é o início da quebra da Laninha. A gente precisa analisar um pouco mais a fundo, né? Verificar como que está a temperatura da água subsuperficial. Então é uma análise mais complexa. A gente ainda está aquecido aqui na região Indo-Pacífico e acaba tendo aquele efeito das ondas de Rossby, que não tem sido tão forte nos últimos dias, nos últimos tempos, mas caso ele se configure é desfavorável para a precipitação normalmente aqui no sul do Brasil. Né? Para a primeira pêntada, a gente tem os modelos um pouquinho diferentes e a principal diferença é na chuva entre hoje e amanhã. Tá? O Jeffs ele coloca a precipitação um pouco maior aqui nessa região do corredor de umidade entre o norte, centro-oeste e sudeste. Tá? O ECMWF já coloca um pouco menos de precipitação. E o ECMWF ele coloca um núcleo de precipitação bem intenso nessa região, enquanto o Jeffs não coloca. Isso tudo entre hoje e amanhã. Tá? Depois disso dá uma diminuída nos acumulados e volta a chover de forma mais intensa só no dia 18 para o dia 19. Tá, eu acredito que o ECMWF esteja um pouquinho pessimista nessa chuva aqui do sudeste, tá? Então deve ficar entre os dois modelos. E aqui no sul tem a possibilidade de ter esse núcleo com prestação um pouco mais intensa, mas não é tão favorável assim, né? Então também deve ficar entre os dois modelos aqui. Para o dia 19, a gente tem a partir do dia 17 e 18, a gente tem a formação de uma baixa pressão nessa região aqui. Tá? Ela até forma uma frente fria que se desloca para o sudeste. Tá? Só que essa baixa pressão se transforma num ciclone tropical e ele se desloca muito rápido para o oceano. Acaba fazendo com que essa frente fria ela não gere muita precipitação no sudeste, como a gente pode ver aqui. Tá? Dia 20, essa frente ela já está no sudeste, tá?
Então, no período entre o dia 20 e 25, era para a gente esperar uma precipitação um pouco mais intensa aqui, né, um acumulado maior, mas como esse ciclone se desloca muito rápido para o oceano e a frente ela fica muito fraca dentro do continente, ela acaba nem atuando direito dentro do continente. A precipitação ela deve ficar mais concentrada aqui na região litorânea mesmo, não gerando tanta precipitação para dentro do continente. A partir do dia 24, a gente tem a formação de uma baixa pressão aqui dentro do continente, entre a Argentina, noroeste do Uruguai e a parte sudoeste aqui também do Rio Grande do Sul, tem a formação de uma baixa pressão, que ela se desloca para o oceano, e quando ela chega no oceano, ela forma um ciclone extratropical. Então, esse ciclone extratropical ele vai ter uma frente fria associada a ele. Tá? E essa frente fria ela é um pouquinho mais intensa do que essa anterior do dia 19 aqui. Então ela deve gerar um pouquinho mais de precipitação na região sul e sudeste ali. Mas mesmo assim, ela se desloca muito rápido para o oceano. Tá? E ela já deve chegar no sudeste ali de forma bem enfraquecida. Tanto que a gente vê que aqui os acumulados eles não são muito intensos. Tá? Não tem uma organização muito clara também da precipitação, então a precipitação é bem espalhada. Ano passado, praticamente toda a primavera e inverno foi dessa forma. Outono e inverno foi dessa forma. As frentes frias elas passavam muito rápido no sul e quando chegavam no sudeste já estavam com características oceânicas, acabavam nem gerando o corredor de umidade direito e não geravam muita precipitação também, a não ser na região litorânea. Tá tudo tendendo para ser de uma forma bem parecida ao ano passado, tá? Principalmente porque a gente continua com aquela faixa bem aquecida no Atlântico Oeste Tropical. E só nos resta aguardar, e se a gente olhar, inclusive, para abril, tem sinais dessa mesma configuração. Tá? O sul aqui com precipitação abaixo da climatologia, indicando que as frentes elas não vão atuar da forma normal nessa região. Tá? E aqui no sudeste a gente consegue ver que a maior precipitação ela está concentrada na região mais litorânea aqui, pegando o Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, Espírito Santo, até a parte ali leste de Minas Gerais, no máximo, sudeste da Bahia, que é onde as frentes elas devem ficar mais estacionárias e de forma mais oceânica. Então, acaba estabilizando somente essa região e não gera corretamente o corredor de umidade. A gente pode ver aqui que tem até um princípio de uma formação do corredor de umidade, né? Aqui no mapa do CFS, mas acaba não ligando essas duas regiões de precipitação acima da climatologia. Os dois modelos eles concordam com essa previsão, tá? As precipitações mais intensas aqui na região litorânea e no Nordeste, aqui onde deve ficar mais estacionária a frente fria depois que ela avança. Além disso, a ZCIT ela deve ficar um pouco mais ao norte da posição climatológica devido à anomalia de temperatura positiva aqui nessa região. E aí acaba fazendo com que essa parte norte do Nordeste aqui ela fique abaixo da climatologia e a parte norte da região norte aqui, né, o extremo norte do Brasil, deve ficar acima. Nesse norte do Nordeste aqui, os dois modelos eles discordam. O CNWF 45 ele coloca acima da climatologia também. Tá? Eu acredito que não deva divergir muito do que está vindo agora em março. Então, acredito em algo mais próximo da climatologia, mas dentro da climatologia, e não tendendo muito para um lado nem para o outro, como tá os dois modelos aqui. Deve ficar mais intermediário, porque apesar de estar com a ZCIT um pouco mais ao norte, a gente ainda está observando precipitação nessa região, que acaba não sendo muito importante para a geração de energia, né, mas é um ponto a se ressaltar. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Bom dia.